Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quando o inimigo afronta, o que significa o cristão resistir? Pois é, vamos meditar sobre isto. Nós temos um adversário que é Satanás, que é o príncipe do mundo. Isso significa que ele é o principal influenciador do mundo e o mundo está debaixo da influência dele. Mas ele não é rei, ele não tem autoridade de rei. Ele é o príncipe que influencia o mundo e faz o mundo se levantar contra o povo de Deus. Mas Satanás não é rei, ele não tem toda a autoridade. Por enquanto, durante pouco tempo, durante 7 anos, na chamada Grande Tribulação, o diabo vai receber de Deus toda a autoridade. É o que a Bíblia nos ensina. Mas agora, ele é o principal influenciador, embora não seja rei. Ele é príncipe no mundo. E nós, como povo de Deus, temos que reconhecer isto. É no mundo dele que nós estamos. E o Senhor diz para nós não amarmos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma decisão radical. Nós somos de Deus e nos separamos do mundo. Isso aqui quer dizer santificação. Nos separamos do mundo, nos segregamos. É ordem do Senhor, se é que nós queremos o Senhor. O crente que se mistura com o mundo está longe de Deus, está dizendo não a Deus. Como diz Tiago 4, já se tornou inimigo de Deus, o crente que gosta do mundo. Mas é neste mundo que nós estamos e Deus nos deixa passarmos por toda a guerra contra o mundo. Essa guerra se dá de várias maneiras. Uma delas é a sedução. O mundo atrai, agrada, com doçura. Para o rapaz cristão, uma mulher bonita, atraente, aparece para tirá-lo do caminho do Senhor. Para uma moça cristã, aparece aquele rapaz com conversa bonita, agradando, atraindo, para tirá-la do caminho do Senhor. E o ditado diz que o diabo é louro de olhos azuis, sorridente, bonito, um galã, cara de galã, para atrair e tirar o cristão do caminho do Senhor. Isto é sedução. Mas nas igrejas também, o diabo entra distorcendo doutrinas para que pregadores seduzidos por Satanás se deem a agradar o povo e não pregar o que Deus quer, mas o que o povo gosta de ouvir. Isto é sedução do inimigo. O inimigo seduz para o pecado. Ele pinta a pílula de cor-de-rosa ou de verde e amarelo para atrair a pessoa, seduzindo aquela pessoa, tirando-a do foco que é Jesus. Essa pessoa passa a ter outros valores e não só Jesus. Isto é sedução. Mas eu quero falar da outra atuação de Satanás. Quando ele percebe a insegurança ou a pequenez da pessoa, ele acha que a pessoa é pequena, que é fraca, que está sozinha, indecisa, insegura. Então ele parte para a agressão, o ataque. Não a agressão em primeiro lugar, porque ele não tem permissão para isto, mas ele ameaça. E a Bíblia nos diz em 1 Pedro 5,8 que ele, o nosso adversário, anda em derredor bramando como leão, feroz, para amedrontar o cristão. Eu quero falar sobre isto. Quando o cristão se sente ameaçado, amedrontado diante do tamanho do inimigo.
Ele se sente ameaçado, amedrontado diante do tamanho do inimigo. Então, fazer o quê? A orientação de Deus lá em 1 Pedro 5 é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, mas fugir da tentação. Na sedução, a gente foge. Quando se é tentado, o cristão foge. Mas quando é inimigo, a gente resiste. Agora, como saber uma situação e a outra, discernindo, e como ter forças para resistir? O que significa resistir? Nós temos uma história interessante na Bíblia, contada em vários textos do Antigo Testamento, a respeito do rei Ezequias, que recebeu uma afronta tremenda. O Ezequias começou com 25 anos a reinar e reinou sobre um país arrasado, Judá. Israel, o reino do norte, já tinha sido devorado, mas restava Judá, que era um país pequeno e estava totalmente arrasado por causa do pai do Ezequias. O pai do Ezequias era o rei Acaz, que estragou, destruiu o país, levando o país para longe de Deus. Inclusive fechou as portas do templo do Senhor. O Ezequias, quando começou a reinar com 25 anos de idade, a primeira coisa que fez foi restabelecer a aliança com Deus. Mandou reabrir o templo, purificá-lo e começaram a dar culto a Deus. O rei Ezequias tomou essa decisão desde o primeiro dia, mas ele era muito pequeno, ele era muito fraco. Aí vem a prova que Deus permitiu ele passar, a afronta que ele recebeu do rei da Assíria. Então lá vem o Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu poder, era o maior império daquela época, a Síria, um poderio tremendo. E vieram com toda a força, com toda a sua preparação para a guerra, vieram amedrontando mesmo e entraram em Judá, e Deus permitiu que isso acontecesse. Eles tomaram as cidades de Judá, todo o interior, levaram o gado, o despojo e cercaram a capital Jerusalém. O rei Ezequias, trancado dentro dos muros da cidade, orava a Deus e procurava entender aquela situação. Não há força para resistir, mas fazer o quê? Então ele diz isso para Deus quando rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Aqui em Isaías 37 é assim que nós lemos. E enviou o mordomo dele ao profeta Isaías para perguntar sobre uma palavra de Deus. Ele se humilhou, se pôs a orar, a buscar o Senhor e mandou consultar a Deus. Senhor, e agora? O que fazemos? A afronta que ele já estava recebendo era muito grande. O rei Senaqueribe mandou o general dele, o Rabissaque, afrontar o povo de Judá que estava preso em Jerusalém, e mandou afrontar o rei Ezequias e humilhar mesmo. Vocês pensam que trancados aí dentro vocês vão resistir? Nós somos o grande império do mundo, nenhuma nação do mundo nos resistiu e vocês vão resistir? Quem é Ezequias? Quem são vocês para resistir? Se rendam logo, porque se vocês se renderem, nós vamos tratar vocês com bondade. Agora, se vocês resistirem, nós vamos acabar com vocês. Humilharam. E nessa afronta, eles foram além. E quem é o Deus que vai livrar vocês? Bem, aí a briga foi com o Senhor. E o Ezequias entregou tudo isso a Deus e disse: e agora, o profeta Isaías, consulta aí a Deus como vai ficar.
O final dessa história todos nós conhecemos. Judá estava reduzido a Jerusalém. Todas as outras cidades já tinham sido tomadas e destruídas pelo rei Senaqueribe da Assíria. Agora ele estava com um grande exército dele já cercando Jerusalém, que não resistiria por muito tempo. E agora, o que faria o rei Ezequias? Bom, o Senhor mandou a resposta através do profeta e disse que Deus defenderia. E aconteceu. Fica para nós uma lição muito importante. Primeiro, você precisa entender que a situação que você está passando é por causa da guerra espiritual. Você não está sofrendo por erro seu, consequência de carnalidade sua, ou o seu eu muito grande. Você está sofrendo por causa do Evangelho. Então entregue ao Senhor e descanse e louve a Deus, como Davi fez dentro daquela caverna, cercado pelas tropas do rei Saul. Ele cantava e louvava a Deus lá dentro, certo do livramento que Deus daria. E de fato, Deus deu o livramento. Agora o Ezequias passava pela mesma situação. E agora? O Senhor também deu livramento. O Senhor vai dar livramento para você, para mim, para todos nós que estivermos na mesma situação. Por isso a Bíblia diz: resistir ao diabo. Os crentes não devem resistir, por exemplo, a assaltos, porque aí valem outros princípios. Se alguém tomar a sua capa, deixa levar a túnica também. Se alguém tomar o carro, deixa levar o celular também. Se alguém bater numa face, deixa levar a outra. Você não vai brigar por causa de bens materiais, mas você vai resistir ao diabo com a sua fé. Quando ele se manifestar, quando você entender que é uma guerra espiritual, resista ao diabo. Nós precisamos dessa intrepidez. E eu acho que isso depende também do nosso discernimento. Eu vou repetir para encerrar. Se alguém quiser levar alguma coisa material sua, não resista, não brigue. Você não deve brigar por coisas materiais. Aceite perder coisas materiais, porque Deus tem mais para dar. Aceite perder coisas materiais. Deus tem mais para dar. Mas quando é uma guerra espiritual por causa de princípios, não se renda. Seja o que for, levante a voz, clame a Deus, resista ao diabo, enfrente, levante a bandeira, assuma que é do Senhor. Deus quer ser honrado na sua atitude. Por exemplo, no ambiente de trabalho, o chefe, o patrão, se chega para você e diz para você parar de levar a Bíblia ou você parar de falar do Evangelho para os outros, porque senão eles vão mandar você embora. Aí você vai dizer o seguinte: olha, eu estou aqui porque Deus me trouxe para cá. Eu tenho minha obrigação com o trabalho e quero cumprir minha obrigação com o trabalho. Mas na minha hora de lazer, hora vaga, nas minhas conversas pessoais com meus colegas, eu não vou deixar de falar de Jesus. É a minha vida, é o que acontece comigo, eu vou falar. Resista, não se submeta. Agora, no ambiente de trabalho, você tem que obedecer ao chefe, ao patrão, isso com toda certeza. Procure entender e discernir. Quando entender que é uma guerra espiritual por causa do diabo, então resista, porque Deus vai dar honra a você e o que a Bíblia ensina vai valer para você também.